Graça e paz, queridos. Que Deus te abençoe poderosamente. Nós estamos aqui diretamente da Grécia, Atenas, e hoje no nosso tour nós fizemos aqui a cidade de Corinto, né? Passamos em Atenas, no tour, City Tour, conhecendo um pouco da cidade, e realmente foi algo impactante, algo maravilhoso. E nós fizemos um manualzinho. Eu gostaria de ler com você aí algumas coisas aqui importantes, aproveitando esse período de 1/4 de hora, onde você também vai ter acesso a essas informações, e vamos orar para que o Senhor levante missionários, levante ceifeiros para a sua seara, mas não deixe de fazer 15 minutos de oração, 15 minutos de clamor, 15 minutos de meditação na palavra e 15 minutos de ações de graça. É interessante nós observarmos que aqui em Atenas aconteceram muitas coisas, onde o texto bíblico vai relatar a partir do capítulo 17, aonde Paulo passa por Atenas, onde vai acontecer aquela situação do Areópago, né? O que era o Areópago? Areópago, na verdade, era a parte noroeste da Acrópole em Atenas. A Acrópole é o local mais alto, o topo, né? O morro, a montanha mais alta da região, da cidade, onde eles colocavam ali coisas importantes, coisas religiosas, ou muitas vezes até coisas jurídicas, tribunais, mas em tese mais as coisas religiosas, né? Idolatria, ídolos, templos e assim por diante. E aquele Areópago de Atenas, na verdade, era o nome também do próprio conselho que ali se reunia. Além do Supremo Tribunal, o conselho também cuidou de assuntos como educação, a ciência, por algum tempo. O impressionante é a gente observar que havia um altar a todos os deuses que eles conheciam da época, né? Cada deus que eles criavam, inventavam, eles colocavam altares ali a todos esses deuses, e vai que esqueceram de algum, colocaram ali um espaço vazio e escrito embaixo: ao Deus desconhecido. Paulo, visitando esse lugar, prestou atenção e buscou isso como estratégia e disse: olha, aquele Deus que é desconhecido para vocês, eu conhecia, sobre ele que eu quero falar, sobre aquele altar que está vazio. O cristianismo nessa região, por volta de 50 da era cristã, filósofos epicureus e estoicos que discutiam com o apóstolo Paulo levaram ao Areópago para que lhes contasse a respeito dessa nova doutrina da ressurreição, né? Enfim, do Evangelho. E ali ele proferiu seu famoso discurso do Areópago, que a gente encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Em Atenas, Paulo se revelou com a idolatria que ele encontrou. Ele pregava não apenas aos judeus, mas ele discutia também com os filósofos epicuristas e estoicos. Olha só o que vai nos dizer Atos 17, 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer esse paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque ele anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos traz aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, e nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração, e de todas as coisas, e de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade
seja semelhante ao ouro, à prata, ou à pedra esculpida, ou ao artifício e à imaginação dos homens, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e dito isso, deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo, saindo do meio deles, todavia chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com ele outros. E aí então Paulo parte de Atenas e vai para Corinto, né? E em Corinto, na verdade, hoje de ônibus, nós fizemos aí uma média de 40 minutos, uma média de 1 hora de viagem de ônibus, né? De Atenas para Corinto. Corinto é o nome de uma antiga polis grega, né, cidade-estado, e também do Istmo Próximo, cerca de 48 quilômetros a oeste de Atenas, que emprestou seu nome para um conjunto de jogos pan-helênicos, né? Uma guerra, um estilo de arquitetura. A moderna cidade de Corinto está localizada a cerca de 5 quilômetros a nordeste das ruínas antigas. Corinto era um centro comercial, abrigando uma população cosmopolita, graças ao seu porto, que realizava um lucrativo comércio com a Ásia, além de ser um ponto de comunicação com a Península Itálica. Além disso, desempenhou um papel importante no trabalho missionário do apóstolo Paulo, que lá viveu por 18 meses. Hoje é a segunda maior cidade de Peloponeso, com vários locais de interesse para os peregrinos e turistas. O local da antiga cidade era habitado já no período neolítico e floresceu como um importante centro no século VIII a.C., permanecendo assim até a sua destruição pelos romanos no ano 146 a.C. Tinha o status de potência naval, o que permitiu à antiga Corinto estabelecer colônias de Siracusa, na ilha da Cilícia, e em Corcira, a atual Corfu, próximo à Albânia. Essas colônias serviam como entrepostos comerciais para peças ornamentais de bronze, produtos têxteis e cerâmica, produzindo então na própria metrópole. Desde 582 a.C., Corinto passou a abrigar os Jogos Istmicos, celebrados em honra do deus do mar Poseidon. O templo dórico de Apolo, um dos principais marcos históricos da cidade, foi construído em 550 a.C., no auge da riqueza da polis. A antiga cidade foi parcialmente destruída pelos romanos em 146 a.C., mas em 44 a.C. foi reconstruída como uma cidade romana. A nova Corinto prosperou mais do que nunca. Estima-se que tinha cerca de 800 mil habitantes no tempo do apóstolo Paulo. E foi a capital da Grécia romana, habitada principalmente por homens livres e judeus. Alarico, em sua invasão à Grécia em 395-96, destruiu Corinto e vendeu muitos dos seus cidadãos como escravos. E ainda assim, a cidade permaneceu habitada por muitos séculos, suportando sucessivas invasões, destruições e pragas. Corinto foi capturada pelos turcos em 1458 e pelos cavaleiros de Malta em 1612. E por volta de 1687 até 1715, os venezianos controlaram a cidade, que novamente caiu na mão dos turcos. E finalmente, com a independência grega em 1822, a cidade passou a fazer parte do novo país. Desde 1896, foram iniciadas sistemáticas escavações arqueológicas na área da antiga polis e ainda se encontram em andamento, trazendo à tona a ágora, templos, fontes, lojas, pórticos, banheiros e vários outros monumentos. E o Palácio Real de Corinto é uma cidade de município de Corinto, a única regional da Coríntia, na região de Peloponeso, na Grécia. Desde a reforma do governo local feita em 2011, passou a fazer parte do município de Corinto, esse palácio, do qual é tanto a sede quanto a unidade municipal. Conferimos tudo isso hoje aqui em Corinto, e o cristianismo
né, em Corinto. Ela é uma cidade citada no Novo Testamento através da segunda viagem missionária de Paulo, e de acordo com o livro de Atos dos Apóstolos, Paulo, que esteve nessa cidade, ele estabeleceu nela uma igreja, a igreja de Corinto, e mais tarde ele escreveu provavelmente as cartas, as epístolas aos cristãos dessa congregação cristã, dando-lhe vários conselhos pastorais. E dessa epístola, apenas 2 delas estão no cânon bíblico, a primeira e segunda epístola de Coríntios, né? Capítulo 18 de Atos, versículo 1, vai nos dizer: depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Capítulo 19 de Atos, versículo 1, a terceira viagem missionária, e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Apolo chega em Corinto e Paulo decide viajar para Éfeso. A carta de Paulo aos Coríntios, na verdade, ela, na sua abertura, Paulo já faz a sua apresentação, né? Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. E também a abertura da segunda carta, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça e paz os seja da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E no versículo 23 desse mesmo capítulo 1 de 2 Coríntios, invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto. Paulo estava indignado com os pecados, com a situação que estava acontecendo na igreja de Corinto, e ele então decide escrever carta reconhecendo, entendendo que no momento não era período para ele estar viajando até essa cidade. Mas quando ele está escrevendo sua última carta, antes de ser executado, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 20, ele também vai citar que Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Então, interessante a gente ver quantas vezes isso é citado, quantas vezes Corinto é citado. Tem o Estádio Olímpico de Corinto, áreas arqueológicas, o estádio original, onde se disputaram as competições há quase 3.000 anos, e onde também encontramos os restos do templo de Zeus, o estúdio de Fídias, a academia onde os atletas se preparavam e muito mais. Hoje a gente tem ali também a cidade Peloponeso, que é uma extensão da península montanhosa no sul da Grécia, com 21.439 km², unida ao continente pelo istmo de Corinto. Seu nome deriva de Pelopos Nissos, que é ilha de Pélope, um herói lendário, mas a obra de Homero é chamada genericamente de Argos, uma cidade da região. A civilização micênica floresceu no segundo milênio a.C., nos centros de Micenas, Tirinto e Pilos. Mais adiante, a cidade-estado de Esparta foi durante muito tempo a principal rival de Atenas para domínio político e econômico sobre a Grécia durante a Antiguidade Clássica, desde o século V a.C. até a conquista romana do século II. Sobre o Império Bizantino, o Peloponeso sofreu repetidas incursões de tribos guerreiras do norte, e no século XIII foi tomada pelos francos, que a mantiveram por 2 séculos até que revertesse para os últimos imperadores bizantinos. Foi tomada pelos turcos em 1460 e no século XIV se chamava Moreia, termo primeiro aplicado a Élida, um distrito de cultivo de amoreira no noroeste, e era o local do déspota de Moreia.
Patras, a maior cidade dos tempos modernos, localizada no norte do Peloponeso, continua a ganhar importância comercial desde a Guerra da Independência grega. Rodovias ligam todas as principais regiões de Peloponeso e há uma rede ferroviária independente que serve todos os distritos, exceto a Lacônia. Passamos hoje também pelo Canal de Corinto, que liga o Golfo de Corinto ao Mar Egeu, e que passa pelo Istmo de Corinto e separa a península de Peloponeso da parte principal da Grécia e torna Peloponeso efetivamente uma ilha. O canal possui 6,3 quilômetros de comprimento e foi construído entre 1881 a 1893. Torna a locomoção de barcos pequenos na região mais fácil, uma vez que elas, assim, não precisam dar a volta em cerca de 700 quilômetros em torno do Peloponeso. Porém, por ter apenas 21 metros de altura, é muito estreito para cargueiros internacionais. O canal é atualmente usado principalmente por barcos turísticos e 11 mil barcos navegam pelo canal anualmente. A primeira tentativa de construir o canal na região aconteceu no ano 67, em uma tentativa realizada pelo imperador romano Nero, que ordenou a 6 mil escravos cavarem a região usando pás, e no ano seguinte Nero morreu e seu sucessor Galba abandonou o projeto por ser um investimento muito alto, muito caro. Também passamos ali rapidamente no Museu Arqueológico de Corinto, o Museu Arqueológico de Olímpia. Esse museu reúne os restos encontrados na zona arqueológica e é considerado um dos melhores da Grécia. O mais destacado são, na verdade, o resto dos templos de Zeus. Há muita história nessa região, mas vale a pena a gente conferir, vale a pena você acompanhar aí. Você viu as fotos, né? Que Deus te abençoe poderosamente e continue clamando para que Deus possa levantar missionários como Paulo nos dias de hoje. Soberano e eterno Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo. É a nossa oração nessa noite, neste dia, neste horário que essa pessoa nos ouve, no nome de Jesus. Ouça as nossas demais devocionais e também confira as nossas fotos da nossa caravana 2022 Torre Forte. Deus abençoe e até a próxima.